Vamos agora, então, à aula número 2. Você está na matéria Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento. E agora, a aula número 2. Nós estamos dando uma cosmovisão a respeito da matéria. Não dá para explorar tudo, porque é muita informações são muitas, né? E o aluno não consegue assimilar tanta coisa ao mesmo tempo. Nós temos que fazer por fases. Esta agora é uma cosmovisão. Nós vamos agora trabalhando ao longo do curso mais conteúdos a respeito do Novo Testamento. Espero que você tenha trago o seu papel e caneta para anotar algumas informações que eu dou, fora o que está escrito aqui na nossa apostila. Vamos seguir a apostila e agora, hoje, nesse momento, vamos ter o nosso questionário, tá? Chama de prova, eu gosto de falar questionário, para você não ficar aí preocupado. Vamos então para a nossa apostila. Vamos abrir aqui. Aqui ela está. Deixa eu dar o double check. Voltando. Pronto, agora vai. Pronto. Deixa eu descer aqui um pouquinho para ir para a lição número 2 já. Introdutórias passou, introdutórias. Então, vamos aqui, a lição número 1. No caso, número 1, né? Mas ela é a 2, porque a introdutória fica como número 1. Se você perceber, a gente vai até número 12. Então, mas só que prova é da 1 para diante. Nós vamos começar agora a entender um pouco dos livros. Entender poderia, como eu já falei, a gente poderia explorar outros pontos da matéria dentro do Novo Testamento, mas a gente vai trabalhar um pouco os livros, porque entendendo um pouco os livros, o ano que foram escritos, o próprio autor, os assuntos, aí você consegue ter uma visão mais cosmológica do Novo Testamento. Então, vamos falar sobre Mateus. Quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus, né? A data que eles falam é entre 50 a 65 anos depois de Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, mas em 64 foi traduzido para o grego. Então, os judeus receberam esse evangelho, né, no hebraísmo. O que é hebraísmo? Mateus escreve grego também, mas com uma índole judaica, né, hebraica, a formação das palavras. Vou dar um exemplo. Meus filhos foram criados nos Estados Unidos. Pelo menos as duas maiores, minhas filhas. Quando chegaram ao Brasil, elas foram pedir água, elas pensavam em inglês e falavam em português. No português, a gente fala assim, ó, você tem água, por favor? Por favor, me dá um copo d'água. Ela dizia assim, ó, posso eu ter um copo com água? Posso eu ter? Isso é uma expressão inglesa, may I have a cup of water? May I have Então, é até uma forma política de falar. O Mateus escreveu em grego, mas com hebraísmo, né? Com essa linguagem mais hebraica. Bom, mas segundo a tradição, existe sim uma possibilidade dele ter escrito no próprio hebraico. E depois, o mais conhecido ficou o que foi traduzido para o grego, né? Os assuntos. Registra-se nele a genealogia de Jesus e termina com a chamada aos apóstolos depois da ressurreição. O tema central de Mateus era Jesus é o Messias. Era considerado o manifesto da Igreja de Jerusalém e, por conseguinte, o documento fundamental do início da fé cristã. E, sendo o dom de Deus, inaugura o Novo Testamento, dom de Deus para a Igreja, que, se for como Levi, como também era chamado, cujo significado é unir o AT ao NT. Viu que interessante aí? A palavra Mateus, o nome Mateus, também era Levi. Levi e Mateus é o mesmo nome, difere aí de nacionalidade. Um é judeu, o outro é grego.
E a palavra Levi, no hebraico, significa unir. Então, Levi, na Bíblia antiga, ele uniu os povos em adoração, porque era a tribo de Levi que fazia adoração. Ele uniu as tribos em torno de um só Deus. E agora, Mateus vai unir o evangelho em torno de um só Jesus. Interessante, né? Então, lembrando que Mateus escreveu aos judeus, uma grande possibilidade de ter escrito em hebraico e, posteriormente, traduzido para o grego. Até porque já usavam a Septuaginta, que já era em grego, que trazia o Antigo Testamento. Vamos para Marcos. O autor é Marcos, é o João Marcos, aquele que saiu correndo sem lençol, lembra? Aquele que depois Paulo conversou com ele, teve uma diferença com ele na viagem. É esse aí, é o João Marcos. Data de 65 depois de Cristo. Qual que é o assunto desse evangelho? Marcos não era um dos 12 apóstolos de Jesus, mas foi um dos ajudantes de Paulo e depois de Pedro. Sua casa era um local de oração e reunião da igreja primitiva. Ele se relacionou com todos os fundamentos da igreja. Atos 12:2. De acordo com a tradição, Marcos recebeu base do ensino do apóstolo Pedro, depois de uma palestra feita em Roma para os pagãos por volta do ano 65 depois de Cristo. Marcos inicia com a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Esse João Marcos não foi um dos 12. O Mateus foi um dos 12, João Marcos não. João Marcos, além de ter visto, né, o próprio Jesus, ele se relacionou basicamente com a igreja. Ele podia até ter sido, né, um deles. Mas é bom de fora escrever, porque fica mais corroborado, né, ali a linguagem. Então, João Marcos, tá, gente? Não esqueça isso. Olha, doutor Lucas. Lucas foi o único autor não judeu. Ele não era judeu, né? O Lucas. Ele é o autor não judeu. Tudo indica que ele teria sido a primeira leva de discípulos dos discípulos de Jesus. Era culto, médico e trouxe grande contribuição através de uma acurada investigação. Veja bem, ó, vou ler de novo aqui. Tudo indica que ele teria sido da primeira leva de discípulos, do discípulo de Jesus. Então, ele não foi discípulo direto de Jesus. Mas vamos colocar aqui, discípulo neto. Ele já foi logo em seguida, logo os primeiros discípulos dos apóstolos, Lucas. E ele trabalhava com investigação, né? E também de investigação histórica e escrita, Colossenses 4:14. A data desse livro está de 60 a 95 depois de Cristo. Qual que é o assunto do livro de Atos, de Lucas? É interessante como Deus chama um gentio para ser uma porta para os gentios, muito mais que Paulo. Lucas trouxe uma narrativa para o mundo de fora, em seu aspecto interno. Não difere muito de Mateus e de Marcos, porém foi uma voz gentílica, né, para gerações pagãs. Olha que interessante isso aí, né? Ele foi uma voz dos gentios escrevendo sobre o próprio Jesus, coisa que Paulo não poderia fazer, porque Paulo não tinha presenciado, né, ou investigado a causa. Já o Lucas, além de deve ter presenciado alguma coisa, ele investigou muito para trazer essa ideia, né, para o mundo de fora. Um gentio falando a linguagem gentil. Ele era grego, então tinha mais facilidade disso aí. Por isso que ele era culto, né? O livro de João. O autor é João. João, irmão de Tiago, que eram primos de Jesus. João era filho de Zebedeu e Salomé. Aí tem Marcos 1:19, 16, 1 e 2, Mateus 27:56. Seu irmão Tiago era também discípulo de Jesus, sendo Salomé irmã de Maria, mãe de Jesus. Veja lá Mateus 27:56, João 19:25. Se o monitor quiser dar uma pausa aí no vídeo para conferir os textos, era bom, senão depois confere. Ele e Jesus eram primos. O livro foi escrito entre 80 a 95 depois de Cristo. E qual que era o assunto desse livro aí? O livro de João diferencia dos demais por uma questão de cronologia dos fatos
e a narrativa é mais reflexiva, segundo estudiosos. Ele escreve como se fosse para a igreja. É menos biográfico e mais prático sobre uma vida cristã de servir. Olha que interessante aqui, ó. Mateus escreve para os judeus, na linguagem hebraísta. Marcos escreve para os romanos, João Marcos. Lucas escreve para os gregos. E João escreve para a igreja. São 4 conteúdos iguais, com João que é um pouco diferente, porque aqui os textos são sinóticos, né? Mas o destino são 4 diferentes, com o mesmo assunto. Jesus, o Evangelho, a cruz e a ressurreição. Muito bem. Ok? Você viu aí deu uma lembradazinha aí, tá vendo? 1 Mateus, 2 Marcos, Lucas, João, Mateus escreve aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos, João à igreja. O primeiro livro é do ano 50 depois de Cristo, vem até 95, com João também. Vamos lá, a nossa questionário. Põe na cabeça que não é a prova, é um questionário, tá bom? Você sabe que se você acertar uma, você tem 0,25 de ponto. Acertando 2, tem 0,25, 0,25 tem 50, meio ponto. Acertando 3, tem 0,75 de ponto. Se acertar as 4, ganhou 1 ponto. Fica só 9 para trás. Falso ou verdadeiro? O Evangelho de Mateus possuía uma mensagem para os gregos. É falso ou é verdadeiro? O Evangelho de Mateus tinha um endereço. A quem Mateus escreveu? O Evangelho de Mateus foi uma mensagem para os gregos? Sim, você coloca V. Se não, você acha que não. Se não foi para os gregos, coloca um F. Ou então dá o xizinho aí. Pergunta número 2. O escritor de Marcos era um dos discípulos. Falso ou verdadeiro? Ele era? Se ele era, é verdadeiro. Se ele não era, é o falso. Lucas era um judeu. Lucas era um judeu. Isso é falso ou é verdadeiro? Escolha um dos dois e coloque. João era primo de Jesus. Isto é falso ou é verdadeiro? João era primo de Jesus? Filho de quem? Faz aí, vamos ver. Ok? Muito bem. Pronto. O monitor vai agora aí pegando os questionários, vai anotar aí no canto para lançar suas notas, tá bom? Muito obrigado. Vamos agora para a terceira aula. Fique conosco. Você está na disciplina Introdução ao Novo Testamento. Deus te abençoe e até daqui a pouco.